Bom dia a todos, é um prazer estar aqui de volta com vocês na nossa reunião mensal do GAC. Como vocês devem imaginar, muitas discussões, olhando de maneira prospectiva para 2022, mercados difíceis, então acho que é um excelente momento para nós nos reencontrarmos. Eu tenho aqui comigo Arthur Wishman, que é o CIO da XP Advisory, e tenho também o Thiago Faveri, que é o Head da XP Advisory Internacional. E eu sou Paulo Leme, aqui trabalhando com o time aqui em Miami. Então, a ideia, eu vou dar um panorama geral macro, depois eu passo a palavra para o Arthur, e depois o Faveri vai falar sobre os portfólios, sobre a performance e sobre mercados em geral. E depois, como sempre, abrir para a nossa sessão de perguntas e respostas. Então, como disse, a nossa pauta de hoje é realmente bastante simples, bom, a primeira parte é ligar a parte eletrônica aqui. Bom, vamos lá. A pauta é realmente pouco ambiciosa, que é só adivinhar o que vai acontecer em 2022. Fora isso, é tranquilo, sem pressão nenhuma na gente, né, Faveri? Mas vamos lá. Então, eu organizei em algo que é um pouco user-unfriendly, que eu acho que é sempre bom organizar cenários com hipóteses se simplificando, senão realmente fica muito difícil você organizar as ideias. Mas eu acho que, de certa maneira, você tem três vertentes principais que, para mim, o mais provável cenário é a da coluna do meio, e essa aqui foi a conclusão que a gente chegou na nossa última reunião do GAC, que, aliás, foi a primeira reunião presencial do grupo em anos, que a gente consegue conviver com o Omicron e a gente tem um cenário macro onde a situação de oferta agregada se normaliza. Isso ajuda que a demanda agregada, que não é um problema para 2022, ela vem muito forte, recuperação da mão de obra, trabalho, salários, ainda você tem impulsos monetários, fiscais e recomposição de estoques. Então, você tendo uma normalização da oferta agregada, você vai ter o melhor dos dois mundos, que é ter uma recuperação adicional do PIB, que de fato arrefeceu na segunda metade desse ano, e ao mesmo tempo você ter uma diminuição das pressões de inflação, que é o que vem preocupando o mercado, o Fed, e aí acho que a gente consegue chegar a aterrissar num cenário bom de um pouco mais de crescimento acima do PIB potencial global, ao mesmo tempo reduzindo a inflação ainda alta, acima da meta do Fed no final do ano que vem, e já não só acelerando o tapering, que na reunião da semana que vem eles devem dobrar para 30 bilhões por mês, mas já iniciando a conversa do lift-off, que deve começar talvez tão cedo quanto maio ou junho, e 3 de 25, ou talvez 4 de 25, subindo o Fed Funds em 75 ou 100 basis points. E eu acho que esse é um cenário bom, que está resumido nessa caixinha verde aqui, que eu acho que é positivo para equities. A gente poderia ter, esticando uma performance de bolsa talvez próxima a 10% em S&P, dólar forte, já que você vai ter o outro tema importante, é a divergência de políticas monetárias, os Estados Unidos apertando e a ECB ficando para trás. Então, isso deve continuar a fortalecer o dólar, muito importante para a performance do portfólio em dólares. E, obviamente, bearish bonds, dado que você vai subir juros e a curva de juros deve subir, talvez um bear flattening, talvez uma mudança paralela, temos que ver. E ainda por escassez, numa economia que se normaliza com crescimento e que convive com o Omicron, consegue terminar num cenário bom. A alternativa é cair num cenário pior, e ainda estamos numa etapa muito cedo para poder fazer um statement epidemiológico. A gente se aventura na parte macro e financeira, mas não na parte de biologia. Mas talvez a gente consiga conviver melhor do que se temia até a semana passada no mercado com o Omicron. Mas eu acho que o risco é que, de repente, a gente tenhamos surpresas mais negativas, ou seja, que isso poderia levar a uma diminuição do ritmo da atividade econômica. Essa recuperação da oferta agregada não ocorre e, inclusive, ela fica até mais inelástica. Então, não só você não tem uma resposta de PIB aumentando, ele diminuiria, como também você teria mais inflação. E aí você acaba tendo que ter um Fed que acaba subindo mais juros, 125 em 2022, mais 100 em 2023,
E aí você tem uma estipada de curva muito mais rápida, com a taxa longa subindo mais devido à expectativa de inflação, e aí você tem um Fed entrando que nem ambulância atrás de um incêndio, e você tem uma situação em que o Fed tem que agir muito mais, de forma muito mais estabalhoada no final do ano, e com isso é o que classicamente te leva a uma recessão e a um bear market. Eu acho que o cenário central é muito mais provável do que o cenário de 25%. Talvez essas probabilidades sejam um terço, dois terços, digamos, do cenário melhor, 20% do cenário pior. E como não acredito em Papai Noel, eu acho que o cenário melhor, sem Covid, crescimento, bolsa acima de 15%, tem algumas poucas casas que têm um cenário super bullish de S&P, eu acho pouco provável e não acho muito realista. Então, só para aprofundar então os dois cenários, o que está por detrás sobre o ponto de vista macro em relação a pensar a normalização da oferta agregada e, com isso, ter um cenário central de probabilidade de 60%, que é mais crescimento e menos inflação. É meio como mágica, né? Bom, a ideia é que você consegue, ao longo do tempo de 2022, normalizar as condições de oferta, que eram altamente inelásticas em 2020 e 2021, e você, então, tem esse achatamento da curva, você tem a expansão da demanda agregada, que vem por esse impulso monetário, fiscal novo americano, salários, emprego e recuperação, gasto da poupança que foi acumulada ao longo do Covid nos Estados Unidos e na economia global, e com isso, então, você tem uma expansão do PIB adicional que tinha desacelerado, daí viria esse crescimento, porque agora você tem oferta para responder, e, ao mesmo tempo, você tem uma redução de preços, então você teria o melhor dos dois mundos, um pouco mais de atividade e um pouco menos de inflação, e esse seria o cenário ideal em que o Fed pode normalizar as taxas de juros de maneira ordenada, e eu acho que isso seria um aumento de 75 basis points e a curva daquela bear flattening, que poderia conviver, então, o mercado com aumentos graduais esperados das taxas longas, e isso pode manter a convivência de um mercado de renda fixa e de renda variável bom, sem ir num de-risking total. Eu acho que esses dois gráficos resumem em que se traduziria isso em termos de atividade econômica global. Seria, depois dessa desacelerada que a gente viu no segundo semestre, uma retomada e um crescimento que ficaria acima do PIB potencial da economia mundial e essa desaceleração na inflação ao final do ano que vem, e que permitiria, então, o Fed fazer as coisas de maneira ordenada, acelerar o tapering, começar o lift-off a partir de junho, e eu acho que com isso você consegue ter um cenário de bolsa relativamente bom. Agora, olhando o cenário da coluna da direita, que era o cenário de 25% de probabilidade, em que o Ômicron acaba sendo muito mais grave, muito mais severo, o que ele poderia, então, como ele poderia impactar na economia global? Seria, em primeiro lugar, a expansão da demanda agregada, ela vem independentemente do que acontecer na parte de Ômicron. E o que você teria, na realidade, em vez de você ter esse achatamento da curva de oferta agregada para essa curva aqui, aggregate supply zero, você teria ela mais inelástica ainda, inclusive até com possível shift para trás, com uma redução da atividade, e aí você cai no pior dos dois mundos, porque em vez de você ter essa expansão do PIB que a gente está prevendo no cenário central, a gente teria uma contração adicional do que a gente já viu no segundo semestre e, ao mesmo tempo, acompanhada com mais inflação, ou seja, que as disrupções, os problemas de logística, de oferta, eles se agravariam ao longo de 2022 e, já com uma inflação elevada, forçaria o Fed a sair atrás de maneira desordenada e sem ter o tempo de poder preparar o mercado e começar um ciclo de alta de juros muito mais forte. E, com isso, você poderia ter realmente menos crescimento, mais inflação, mais juros, o movimento da curva de yield curve muito mais desordenado, algo mais desse estilo, e isso poderia, então, te levar a um bear market, uma queda no mercado de ações. Então, você teria um bear market de bonds, teria o mercado de renda variável também,
mas eu acho que, felizmente, a probabilidade desse cenário é 25% ou até menos. Eu acho que cada vez mais eu me convenço que o outro cenário é o mais provável. Para colocar isso de uma maneira gráfica e visual, eu vou tentar aqui uma aventura completamente irresponsável, que é conseguir colocar 4 dimensões em 2, ou seja, passar de um espaço de 4 dimensões para o plano, e aí a gente consegue visualizar o que eu estou falando em matéria de inflação, pela letra grega P, yield to maturity, o 10-year, PIB, em taxa de crescimento, e vamos lembrar o modelo fatorial, em que você pode expressar o retorno esperado, o excesso de retorno do mercado, como um parâmetro alfa, mais um beta de crescimento PIB, multiplicado pela surpresa do PIB. Então, isso me daria aqui o S&P, o retorno esperado do mercado, e aí eu teria uma relação positiva entre mais PIB e mais retorno. Então, é isso que a gente está esperando, e num cenário bom, de 60%, a gente estaria mais para cá, e no cenário ruim, a gente estaria mais para a origem, e esse ponto aqui no eixo vertical é o alfa zero. Então, aqui é muito simples. Eu acho que se a gente tiver uma inflação baixa no cenário de normalização da oferta e menos crescimento da taxa de juros, o que a gente tem é uma combinação muito favorável de mais PIB. Então, a gente acaba nesse ponto aqui de PIB, olhando aqui na curva de retorno esperado, a gente acaba com esse retorno zero de mercado do S&P. E se a gente tiver o cenário pior, então aqui a inflação 0, inflação 1, então a gente teria mais inflação, um aumento de juros e da steepening da yield curve muito maior. Então, yield to maturity 0, yield to maturity 1, e obviamente a gente teria muito menos PIB, talvez aqui nesse nível daqui, e a gente acaba, então, nesse ponto da curva e com o retorno esperado RM1. E aqui mostra, então, que nesse cenário de mais inflação, devido à disrupção do Omicron, e mais aumento da taxa de juros, do yield to maturity, ou seja, um steepening da curva, que levaria a um bear market com uma queda importante do mercado. Então, eu acho que o cenário central de probabilidade de 60%, acho que seria esse aqui, e o cenário alternativo, isso aqui seria com um aumento de 10%, e aqui seria com uma queda de 15%. Então, acho que dessa maneira a gente consegue organizar as 4 dimensões de maneira organizada, que são PIB, inflação, yield to maturity e o retorno final do mercado. E o Omicron, a dinâmica, então, do que vai ocorrer, ele gera essa curva aqui do PIB, que ela é uma curva descendente, ou seja, que esse seria o PIB no cenário melhor e esse aqui seria o PIB no cenário pior. E eu acho que dessa maneira organiza o raciocínio e explica essa vinculação entre essas 4 variáveis, onde o Omicron, o que vai determinar se você está nesse cenário, 60% de probabilidade ou 25% de probabilidade, ou talvez mesmo um pouco melhor, mas eu acho que, novamente, não acredito em Papai Noel, eu acho que isso aí é pouco provável. Dito isso, então, eu acho que a perspectiva é razoável, e aqui eu não vou entrar em egiptologia, não, isso aqui não é a pirâmide de Djoser, isso aqui é o que o mercado está esperando em matéria de Fed Funds, que aí eu acho que o mercado está comendo mosca e eu acho que está mispricing o que o Fed vai fazer. Inclusive, eu acho que o discurso do Powell no Senado, eu acho que ele já alertou que talvez já a partir da próxima reunião, agora desta semana que vem, ele já vai começar, inclusive, a discutir sobre o lift-off, e eu acho que nessa curva roxa que está aqui é o que mostra o que está precificado na trajetória de aumento da Fed Funds que o mercado antecipa até 2024. Eu acho que é muito pouco. Se você olha, por exemplo, para 2023, você vai ter menos que 0,75, e eu acho que para 2022 você vai ter mais para 0,75, para 2023 você já vai estar em 1,5, e para 2024 você chega a uma taxa praticamente zero real,
com uma taxa de Fed Funds a 2,25. Então, é muito mais provável que a gente vai caminhar numa curva muito mais íngreme e muito mais ascendente em matéria de Fed Funds, mesmo num cenário bom, mesmo sem a pressão inflacionária que viria com uma oferta mais inelástica. Então, apesar do cenário ser bom, eu acho que o cenário de renda fixa tem surpresas desagradáveis. E eu acho que isso se traduz, então, nesse quadro resumo, que eu acho que é o que a visão que o GAC discutiu na semana passada, em que mostra várias possibilidades, então, para a estrutura termos de taxa de juros dos Estados Unidos. Essa aqui é a curva atual, azul marinho escuro. A linha azul claro é a projeção da Goldman Sachs, e aqui era o forward. Então, eu vou, na realidade, comparar a nossa previsão com o forward. Então, eu acho que, começando, ela vai subir até 0,75, depois a 1,5 e depois ela vai continuar subindo. Então, eu acho que no cenário de probabilidade de 60%, eu vejo como um shift paralelo em relação à curva de forward, eu estaria monotonicamente acima da curva do forward, eu estaria muito mais hawkish rates, entre 40 a 50 basis points. Bom, você multiplica 50 basis points por uma duração de 9 anos, de um 10-year, você vê o estrago que faz uma carteira de renda fixa. Então, por isso, a gente continua bearish a fixed income. E no cenário alternativo, que é o cenário 2, com probabilidade de 25%, em que você tem um agravamento devido ao Omicron e uma curva mais inelástica de oferta, mais inflação, mais juros, então você teria então uma curva de yield curve muito mais acima. Mas eu acho que o grau de confiança em relação a essa curva laranja, eu acho que é relativamente alta, mas a minha impressão é que a boa notícia é, acho que a gente acaba com um pouco mais de crescimento do que hoje temos, acima da expectativa do mercado. Isso pode levar a um Fed ordenado, e eu acho que o mercado de renda variável absorve e aceita bem aumentos pré-anunciados de juros da ordem de 50, 75 basis points, com 10-year indo para 2, 2,25. Eu acho que o mercado consegue digerir, mas o mundo de Sharpe Ratio de 2, 2,5 que a gente viu esse ano, com retornos de 22, 23, 24% e volatilidade de 17 e 18, a gente não vai ter. Então, a gente vai ter menos retorno, mais volatilidade, um Sharpe Ratio pior, mas acaba tendo um cenário que é razoável. Meu último ponto, quer dizer, na medida que nós estivermos errados, acho que houve uma lição muito importante da semana passada, que felizmente ela não perdurou, mas nesse momento em que a gente entra num ambiente de maior incerteza e de menos upside devido aos valuations, eu acho que a capacidade de uma carteira aguentar maus ativos ou nomes mais especulativos é muito pequena. Então, o que esse cenário aqui mostra é um gráfico do JP Morgan, mostra que no chacoalhão da semana passada, você teve um comportamento muito superior, ou seja, large caps, big names, quality, está em prêmio, e você montando uma carteira com nomes bons, defensivos, Good Tech, Microsoft, Apple, inclusive alguns deles, como a Apple, subiram na semana passada, você consegue minimizar o cenário se tivermos de downside. E a impaciência total com nomes mais especulativos, empresas que são um sonho, que não tem cash flow, que tem uma promessa de crescimento a partir do ano 10 para o ano 20. Você vê o ETF da Cathie Wood de ARK Innovation, uma cacetada de 40%, Zoom, DocuSign. Eu acho que isso aí é muito emblemático. Se no caso de nós estarmos errados e formos mais para o cenário alternativo, de mais Omicron, menos crescimento, mais inflação e mais juros, eu acho que a maneira de construir a carteira é com nomes de melhor qualidade, mais defensivos, e esse aqui é o último gráfico que realmente dramatiza muito a dispersão. Isso aqui é a diferença acumulada em 6 meses, Apple, Google, Great Names para cima, e na semana passada, DocuSign, Zoom despencando 20, 30, 40%, e junto a eles vários nomes que estão na arca de Noé da Cathie Woods, que eu acho que vai ter muita dificuldade, senão que vai afundar no próximo ano. Eu acho que num cenário mais difícil, esses nomes não sobreviveriam. Então, é um cenário, para concluir, difícil,
mas eu acho que há razões para estarmos um pouco mais otimistas em termos de notícias sobre o Omicron. Acho que tem saído um número de notícias um pouco mais tranquilizadoras, mas eu acho que a boa construção de carteira defensiva na parte de renda fixa, baixo duration e também em quality names, que é o que a gente está fazendo no GAC, eu acho que dá para navegar 2022 e com relativo sucesso. Então, passo agora a palavra para o meu colega Arthur. Vocês sabem que a gente altera aqui no GAC, meio que de propósito, né? Apresentações que a gente chama de mais temáticas, onde a gente vai trazer um tema e como é que aquele tema se reflete no mercado, como a gente falou no mês passado de Value Investing, como a gente falou alguns meses atrás de tecnologia e China, e a gente vai trazer apresentações um pouco mais conjunturais, onde a gente está dizendo para vocês, olha, esse aqui é o estado do mercado atual, é isso aqui que a gente está vendo, é isso aqui que a gente está vendo para o ano que vem, né? Então, assim, normalmente uma apresentação de final de ano, né, para ser a última apresentação do ano, a gente vai focar um pouco mais na parte conjuntural, do que a gente está vendo daqui para frente, o que a gente pode esperar, crescimento, retorno, o que o mercado precifica, esse tipo de coisa, tá? Então vamos lá, a gente vai falar da Omicron. Arthur, acho que falar não. da Omicron. A gente está com aquele probleminha no seu computador. Meu computador. Meu computador Você vai ter que clicar ali no. Aí. Mudou? Mudou. Então a gente vai falar da Omicron, do crescimento em 2022. O mercado ele tem algumas mensagens contraditórias que nos deixam preocupados, me deixam particularmente preocupados, né? E a gente vai voltar um pouco à história das empresas. A gente terminou o GAC passado falando das empresas de geração de caixa, e a gente vai terminar falando um pouco disso, tá? Com 2 slidezinhos, um sobre China e um sobre Brasil no final, só para deixar uma pimentinha, né? Então, assim, Omicron, gente, tá aqui a cara do inimigo, né? O da direita, né? Para quem está vendo a minha seta, isso aqui é o que ele chama de protein spike, né? O spike protein, né? Que é basicamente onde as vacinas de mRNA atuam, né? Isso aqui é o que causa a resposta inflamatória do nosso organismo e que causa o colapso do sistema cardiorrespiratório, né? Olha só, a Omicron, cada pontinho vermelho aqui é uma mutação nessa proteína spike, né? Então, assim, a Omicron ela é particularmente pródiga em várias mutações, e essas mutações, a maior parte, pelo menos mais de 34 dessas mutações, se situam na proteína spike, que é exatamente onde as vacinas deveriam atuar, né? Isso é um motivo de preocupação. Isso significa que as vacinas não são eficientes? Não. É muito cedo para dizer. Gente, a gente está falando de um evento que tem 2 semanas, assim, a gente está falando de quantidades de casos muito pequenas, de bases estatísticas completamente insuficientes para você fazer uma análise, entendeu? Estatisticamente sólida do que funciona, o que não funciona, tá? Mas eu acho que eu queria deixar aqui uma mensagem relativamente otimista. Quando naquela sexta-feira, depois do Thanksgiving, o mercado teve aquele sell-off importante, que foi o dia do Omicron, etc., eu acho que o mercado ele estava ali tiveram 2 fatores, depois a gente vai comentar um pouco sobre política monetária, mas o mercado estava sobre-reagindo, né, como é da natureza do mercado, a uma nova variável. O que a gente sabe de verdade? Isso aí é um fato. O princípio evolutivo de um vírus é se perpetuar e se multiplicar ao longo do tempo. É para isso que um vírus existe, por isso que essas mutações acontecem ao longo do tempo. A gente já fala de Delta, Omicron, né? Só como curiosidade, né? Omicron é a 15ª letra do calendário grego, né? Então, assim, na verdade, a vez era de Xi, que é a 14ª letra do calendário grego, mas ninguém teve coragem de, por motivos óbvios, para não ofender a China, de chamar uma variante nova de vírus de Xi, né? Então, a gente pulou a 14ª, a gente foi direto para a 15ª letra do calendário grego. Mas o princípio evolutivo de um vírus é esse, gente. Ele muta e se multiplica. Ele tem como princípio se multiplicar ao longo do tempo. Então, quando você olha, e a gente estava tendo uma conversa super interessante há pouco tempo com um matemático, tá? Que está olhando epidemiologia agora, ele fala assim, olha, é surpreendente a similaridade de curvas entre surtos epidêmicos, especialmente entre surtos epidêmicos respiratórios, tá? Você tem as ondas que se colocam, né? A duração normalmente é de 3 anos,
você tem uma última variável que se torna muito mais contagiosa e muito menos letal, né? Porque se ela se tornar muito mais contagiosa e muito mais letal, ela mata o hospedeiro e morre junto no caminho, tá? Então, se você olha, você viu isso na gripe espanhola, você viu isso em SARS, você viu isso em MERS, entendeu? Então, assim, você tem esse padrão de alguma coisa entre 2 anos e meio, 3 anos, um pouquinho, de várias ondas sucessivas, sendo que na última onda você chega próximo àquilo que a gente chama de imunidade de rebanho, né? Onde todo mundo se contamina, mas com um nível de letalidade relativamente mais baixo, tá? E tem alguns cientistas teorizando que isso vai ser exatamente o que vai acontecer com a Omicron, né? Assim, olha, essa aqui é a que contagia todo mundo, mas, poxa, você não vai para o hospital, tá? Existem exceções, para ficar bem claro, gente, e que fique bem claro, não estou querendo fazer afirmações peremptórias sobre epidemiologia, isso aqui não é a nossa, entendeu, nossa expertise, apesar de a gente ter tido que ler muito sobre isso nas últimas 2 semanas, mas fazer qualquer tipo de aposta com base única e exclusivamente nisso me parece um pouco precipitado, entendeu? Por outro lado, também assumir que a gente vai agora, entendeu, entrar numa piora significativa, também não estou preparado para fazer essa hipótese, não. Existem vírus que não seguem esse padrão? Existem. Existem vírus que não seguem esse padrão. O Ebola não, as variantes do Ebola ao longo do tempo não foram ficando mais fracas. Tanto que você olha os surtos de Ebola, se você colocar no mapa, né, e normalmente na África, né, ele aparece, uma área fica vermelha durante 1, 2 meses e some, implode. Aí aparece em outro lugar, uma área fica vermelha, 1, 2 meses, some, implode. Porque ele vai lá, mata todo mundo, entendeu? E ele se entendeu, sabota, né? Então, até agora, existem vírus que têm características diferentes, que se tornaram mais letais do que menos letais ao longo do tempo, mas nessa não tem sido muito a regra, tá? Vamos começar com o FDR, né? Assim, então, qual que é o perigo? The only thing we have to fear is fear itself, né? De verdade, eu acho que o maior medo que a gente tem, não estou minimizando o custo social, não estou minimizando o impacto social, gente, não é isso que eu quero dizer, mas o que pode realmente causar dano à economia é o pânico dos políticos, né? Por exemplo, a governadora de Nova York declarou o estado de emergência, interrompeu todos os procedimentos não essenciais sem ter nenhum caso, né, quando ela declarou o estado de emergência no estado, né? A gente já viu contas de que só nesse ano teriam acontecido algo em torno de 740 mil mortes de procedimentos entre câncer, cardiovascular, esse tipo de coisa, que deveriam ter sido detectados e que não foram detectados porque as pessoas não tiveram coragem de ir ao hospital, né? Então, assim, a gente tem que começar a fazer conta e entender que, poxa, tem morte nos dois lados e que o que realmente atrapalha é um político entrar em pânico e apertar o botão do pânico na hora errada. A gente sabe, a gente vem defendendo isso de GACs antigos, que a economia está mais preparada para lidar com novas variantes do que ela jamais esteve. O PIB digital, lembra, a gente vinha falando, olha, o PIB digital está substituindo o PIB real. A gente consegue gerar consumo de bens e serviços mesmo sem circular, né? Então, os efeitos dos lockdowns, eles diminuem ao longo do tempo, é como se o organismo econômico estivesse atingindo uma imunidade mais rápido que nossos organismos biológicos, tá? Então, assim, acho que esse princípio se mantém também para a Omicron, tá? Não estou dizendo que o lockdown é bom, não estou dizendo que a gente pode descartar as autoridades sanitárias entrarem em pânico caso esse vírus se mostre pior do que ele tem se mostrado até agora, mas, de verdade, a gente descobriu que a gente consegue comprar um tênis Nike sem sair de casa. A gente descobriu que a gente consegue assistir um novo filme da Disney sem sair de casa. Então, a gente consegue gerar algum tipo de atividade econômica sem sair de casa. Não é bom, não estou dizendo que isso seja bom, pelo amor de Deus, não é essa a ideia. Mas o impacto econômico, ele é decrescente ao longo do tempo, tá? E a boa notícia? Bom, tem 2 boas notícias, na verdade, né? A Glaxo já veio com um anticorpo, né, que parece funcionar nas mutações da Omicron, né, o Sotrovimab, né? Então, a gente já tem, para bem ou para mal, ela não parece ser até agora uma variante particularmente letal, mas, de novo, é muito cedo para saber.
Lembra, aquelas curvas levam de 2 a 3 semanas para você saber entre infecção e letalidade de um vírus. Então, a gente ainda está naquele interregno ali do meio, no qual a gente não tem muita certeza. Mas a verdade é que quando você olha hospitalização na África do Sul, por exemplo, está relativamente baixo. Tá? Você tem bastante número de casos, tá? Mas níveis de pessoas hospitaladas estavam relativamente baixo. Estava lendo outro dia que na África do Sul, um país de 45 milhões de habitantes, tem 250 pessoas em ventilador hoje em dia. Né? Então, assim, não é um número que assusta. Não quero dizer que, poxa, para essas 250 pessoas isso não seja um problema, não quero parecer socialmente insensível, mas é um número estatisticamente muito diferente do que aquilo que a gente tem lido nos jornais. Tá? Crescimento em 2022. Então, vamos lá para o que a gente pode esperar. Aqui é onde a gente coloca o pescoço para ser cortado, porque a gente faz alguma previsão que se prova errada desde o início já de janeiro. Né? Então, vamos lá. O que a gente pode esperar para 2022? Como o Paulo falou muito corretamente, os blocos de crescimento em 2022 continuam muito saudáveis. Tá? Quando a gente olha no gráfico à esquerda, tá? Isso é aquele famoso gráfico do Fed St. Louis que a gente vem falando com vocês o tempo inteiro. O fluxo de caixa livre para o consumidor norte-americano, mesmo quanto ele gasta. Né? Quanto é que está sobrando de dinheiro no bolso do consumidor norte-americano? 2,5 trilhões de dólares. Né? Quando você olha por outro ângulo, quando você olha pelo ângulo do passivo do consumidor americano, quanto é que ele está gastando? E aqui você está vendo essa linha pontilhada preta, que é o que a gente chama de Debt Service Ratio. É quanto ele paga de prestação, da renda dele, quanto ele paga de prestação todo mês. Estão nos números mais baixos desde a década de 80. Mas isso é função de taxas de juros muito baixas. Sim, isso é função do processo de recuperação financeira e taxas de juros muito baixas. Mas, não obstante, o consumidor norte-americano está numa situação de fluxo de caixa e patrimonial bastante favoráveis, bastante saudáveis, em níveis que a gente não via fazia bastante tempo. Né? E uma coisa interessante, quando a gente fala em poupança, tinha sempre uma discussão pré-2019 que a poupança nos Estados Unidos era totalmente concentrada nos ricos. Ora, era o Mark Zuckerberg, era o Warren Buffett, essa turma que tinha os bilhões de dólares, as centenas de bilhões de dólares lá. Agora, quando você vê a distribuição de acesso de poupança no consumidor norte-americano, você vê que ela é muito mais bem distribuída. Por quê? Porque essa formação de poupança se deu a custo dos Corona Voucher, né? E os Corona Voucher pegaram todo mundo, né? Então, não é só o Mark Zuckerberg ficando super rico e isso tem impacto micro no consumo, porque o cara ter 100 bi ou 101 bi não significa que ele vai consumir 1 bi a mais, né? Agora, você dá para uma turma de renda média 1 bi a mais, aí sim, com certeza, você vai ter muito próximo de 1 bi a mais de consumo. Essa propensão marginal a consumir do pessoal no meio é mais entre 0,9 e 1. Então, assim, sim, você tem poupança, sim, ela está bem mais distribuída do que ela teve no passado, o que significa que o consumo futuro pode surpreender. Tá? Bom, PIB é consumo e investimento. Né? Então, quando a gente olha do lado de investimento, isso aqui é o survey do Fed da Filadélfia, né? Os planos para CAPEX das empresas nos próximos 6 meses continuam bastante elevados. Né? De verdade, a gente olha para as empresas e as empresas pretendem continuar investindo a taxas relativamente elevadas. Não é surpresa, está tendo choque de oferta, está faltando produto. Qual a resposta para falta de produto? Primeiro, você volta a integrar as cadeias de produção, como falou o Paulo, você põe as fábricas rodando a 100%. Quando as fábricas estiverem rodando a 100% e ainda você tem demanda, você precisa de uma fábrica nova. Eu acho que é por aí que a gente vai caminhar. Né? E as empresas estão te dizendo isso de forma bem mais clara. Tá? Quais são as mensagens contraditórias do mercado hoje em dia? Né? E as coisas que nos deixam, aquela coisa que você fala assim, não estou 100% confortável com o que eu estou vendo. Né? Olha, o petróleo é uma fonte desinflacionária. O problema de fazer gráfico de petróleo é que, poxa, você bota ele em 2 dias, ele se torna, entendeu, absolutamente desatualizado. Esse gráfico é um gráfico de 2 dias atrás, que é quando a gente tenta se preparar com alguma antecedência para o GAC, para entregar uma conversa de qualidade para vocês. De lá para cá, o petróleo já ralhou um monte, mas ainda assim, ele estava em 85 dólares, a gente tem aí uma folga de pelo menos 10 a 12 dólares por barril no preço do petróleo. Petróleo é um input muito importante na função de produção global. Você tem uma fonte aí de folga na inflação. Não é core, né? Todo mundo lembra que o Banco Central norte-americano olha o core PCE, não é core,
mas é dinheiro no bolso das pessoas, né? É um pouco menos dinheiro no bolso de árabes, russos e texanos e um pouco mais dinheiro no bolso dos consumidores, é mais ou menos isso. É um grande processo de transferência de renda que privilegia consumo, né? Do outro lado, a coisa que preocupa a gente, isso aqui, o CPI, ele tem o que ele chama de Owner's Rent Equivalent, né? Que é mais ou menos o que ele chama de aluguel, o custo da tua casa, né? Isso é quase 1/3 do CPI norte-americano. E você vê que ele basicamente não oscila, né? Ele tem um comportamento estatístico bem particular. Quando você compara ele com o índice de aluguel da Zillow, por exemplo, você vê que tem um descolamento gigante, né? Tudo bem, o CPI, o Owner's Rent Equivalent, já sofreu uma inflexão para cima, mas um está rodando a 12 e o outro está rodando a 3, né? Então, assim, tem alguma coisa errada aqui, né? Duas medidas, elas não têm que ser exatamente iguais, mas você ter 9 pontos percentuais de diferença de medida de custo de moradia, né? Para amostras que deveriam ser relativamente parecidas, isso aqui é complicado, né? Então, assim, será que em algum momento o CPI não simplesmente tem um delay em capturar o aumento de preço de moradia que a gente está vendo e a gente vai ter CPIs permanentemente mais fortes, quando 1/3 desse CPI é o Owner's Rent Equivalent? Isso aqui me deixa um pouco preocupado, tá? Uma pergunta que o Paulo também fez alusão, quer dizer, o mercado está precificando um erro de política monetária? Disparado, gente, o pior dia foi aquela sexta-feira, quando teve o Omicron e o discurso do Powell no Senado. Foi o dia mais, digamos assim, desnorteante para o mercado. O pessoal estava voltando de Thanksgiving, né, ainda meio zoado, né? Então, chegando no escritório, toma Omicron pela proa, e depois um discurso do Powell, que foi, para todos os efeitos, um discurso rocks, né? E não é que ele não deveria ter feito um discurso rocks nesse sentido, né? Mas o que aconteceu, ele não falou nada demais. Ele falou, olha, gente, a economia norte-americana está crescendo 4%, vai crescer mais de 4% ano que vem, o desemprego vai abaixo de 4%, a taxa de participação está subindo, né? Não é para a gente estar... Vamos começar duas coisas. Uma, parar de chamar essa inflação de transitória, porque ela tem um quê de permanente, e dois, poxa, para uma economia que cresce a 4% com desemprego abaixo de 3%, o juro não deveria ser 0%, que é justamente o ponto do Paulo, né? Perfeito, 100% correto, gabaritou o livro-texto. O problema é que ele fez isso na semana errada. Esse discurso certamente foi escrito pelo staff do Fed uma semana antes, né? O Powell não é considerado um grande comunicador, então o staff do Fed falou, olha, Jay, está tudo aqui, não muda uma vírgula. E aí o mercado, na sexta-feira, olhou e falou, poxa, vem cá, tem uma variante nova, entendeu? Que pode ajudar a destruir a demanda agregada. E agora você vai colocar a política monetária em piloto automático? Então, o que aconteceu foi que você teve esse movimento do lado direito da curva de juros, com os juros mais curtos subindo e os juros mais longos caindo. Quer dizer, isso parece muito com a precificação de um erro de política monetária, né? De que você vai jogar o juro a tal nível de tal forma que você coloca a economia numa recessão. Tá? Não acho que esse seja o caso, não acho que o Fed está em piloto automático, não acho que seja isso. Acho que foi um erro de comunicação grave, tolo, desnecessário, mas que, entendeu, dá para corrigir ao longo do tempo. Tá? O que me deixa desconfortável de verdade? Isso aqui, o juro do título linkado à inflação norte-americana, é o equivalente dele das nossas NTNBs, 10-year tips. Tá? E eu não consigo fazer muito sentido desses juros, você emprestar para o governo americano por menos 1% real por 10 anos. O que isso está me dizendo, né? Aqui vamos pensar um pouco, eu tenho duas variáveis, tá? Tem duas hipóteses possíveis para isso acontecer, né? Uma, você vai ter inflação e repressão financeira, ou seja, a inflação vai continuar alta e o Banco Central vai ser incapaz de subir a taxa de juros, você vai ter uma taxa de juros real negativa durante 10 anos, né? Parece ser uma hipótese super dura, né? Ou a outra é que o mercado está te dizendo que a economia norte-americana vai passar por um processo de japanização, né? Quer dizer, uma economia que precisa de menos 1 de juro real para poder operar é uma economia que encolhe em termos nominais. É tão simples quanto isso, né? Não acho que nenhum nem outro, gente, de verdade. Não acho que a economia norte-americana vai passar por um processo de japanização, entendeu? Não acho que isso é verdade.
Não entendo muito bem por que mesmo com a diminuição das recompras e com a interferência do Fed, aquilo tudo, a gente ainda está nos níveis que a gente está, a gente não deveria estar. A economia americana não necessita de um juro real de -1 para poder crescer acima do potencial. Não é essa a mensagem, não é isso que a gente acredita de forma nenhuma. Tá? Então, por que isso é importante? Porque se esse gráfico aqui está certo, supõe por absurdo que esse gráfico aqui está certo, a economia norte-americana tenha japanizado, o S&P está errado. Né? Ou se o S&P está certo, esse gráfico aqui está errado. A gente tem que escolher qual termômetro a gente vai usar para tentar interpretar os sinais de mercado. Né? Voltando para as empresas, valuation e geração de caixa, aquilo que a gente terminou o GAC passado. Tá? Lembra, usando um slide do GAC passado, né? O múltiplo do S&P, o PI, para mostrar que a composição mudou completamente. A gente está falando hoje em dia de empresas que não são capital intensivas. Né? Antigamente você tinha Exxon, GE, Philip Morris, Shell. Hoje você tem Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla. São empresas basicamente de capital intelectual. Né? Então, assim, e por que isso importa? Né? E a gente defendeu a tese na semana passada, que é muito bem ilustrada por esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui é a margem de fluxo, de caixa livre das empresas, tá? Desde a década de 50. E ele ilustra muito bem a mudança da composição setorial do S&P. Né? A gente tem, não é que a gente está só com lucro recorde, a geração de caixa, lembra? Quando você é empresa de capital intelectual, você não faz CAPEX, você faz SG&A. Né? Então, o teu lucro contábil é um pouco menor, aquela coisa que a gente já falou alguns GACs atrás, né? Você relembrar do teu livro de contabilidade, o teu lucro contábil é um pouco maior, mas a tua geração de caixa é bem maior. Né? O lucro contábil é um pouco menor, mas a tua geração de caixa é bem maior. E é isso que a gente vê aqui. As empresas norte-americanas nunca geraram tanto fluxo de caixa livre. Tá? E as margens nunca foram tão altas. Então, assim, sob esse ponto de vista, a gente continua relativamente otimista. Aí você fala assim, poxa, mas as margens estão tão altas, mas não está na hora delas caírem? Não estão altas demais? Não é isso que a gente que a gente observa. Aqui nesse gráfico, a barrinha verde são as margens médias. A barrinha preta é a margem na margem. Eu sei que é pleonasmo, gente, mas é $1 adicional. Qual é a margem de $1 adicional? Ou seja, qual é a margem da sua nova venda? E a margem que você tem na sua nova venda ainda é maior do que a tua margem média, ou seja, a tua margem continua crescendo ao longo do tempo. Né? Você continua tendo sinais bastante saudáveis sobre o comportamento de margens das empresas nos Estados Unidos. Né? Quando a gente captura aquele geração de fluxo de caixa, em vez de olhar o equity risk premium como price earnings menos, entendeu, um risk free, e você usa geração de fluxo de caixa, você chega à conclusão de que o mercado não está particularmente caro. Ah, ele está de graça? Não está de graça, não é isso que a gente está dizendo, mas ele também não está barato, ele está, entendeu? O equity risk premium, vamos colocar assim, o modified equity risk premium, permanece relativamente barato. Tá? Aquilo que o Paulo falou, as FANGs, né? Cara, as FANGs a gente já falou algumas vezes, já fez uma apresentação sobre tecnologia, elas são uma máquina de gerar caixa. Ponto. Entendeu? Dá para você olhar o S&P, entendeu? E você dá para olhar, entendeu? A geração de fluxo de caixa que Facebook, Apple, Google, Microsoft têm. Amazon e Netflix um pouquinho diferente. Mas assim, quando você olha para esse tipo de coisa, você está vendo empresas que geram uma montanha de caixa. Entendeu? Não é à toa que a Apple está sentada em 300 bi de caixa líquida, esse tipo de coisa. Né? Então, assim, é muito caixa e continuam gerando esse tipo de caixa. Poxa, Arthur, mas o antitrust, elas estão gerando tanto caixa porque ganho oligopolístico, tá? Aqui eu achei esse paper que é super interessante, que é todas as ações antitrust, né? Todas as ações do CAD deles, né? Do DOJ, e como é que as ações performaram, né? Tem um padrão temporal aí. Você vê, as primeiras ações antitrust tiveram efeitos negativos sobre o preço das ações, mas todas aquelas ações ali eram ações de ativo fixo. O AT&T, DuPont, Texaco, General Electric, ou seja, empresas que você podia meio que mandar quebrar e era relativamente simples você quebrar a AT&T, você quebra nas Baby Bells, né? Vai por região.
quando você já entra nos processos mais modernos, o primeiro processo contra a Microsoft, o próprio processo contra a Intel, contra a Google, né? O mercado já não te pune tanto assim, porque ele está dizendo assim, cara, poxa, isso aí são oligopólios naturais, e regular um oligopólio natural é duro para chuchu. Você ir atrás de um oligopólio natural é muito duro. Não sei se vocês lembram, a Microsoft chegou em meados ali de 99 a ameaçar mudar para o Canadá. Falou, essa vem tanto atrás de mim, eu mudo, não tem meu problema, eu mudo minha sede de Seattle para Vancouver, pô, são 50 quilômetros ao norte, e aí a gente ficamos todos felizes, entendeu? Então, assim, não significa que o Departamento de Justiça norte-americano não vai tentar. Ele vai tentar, mas não é fácil. Assim, é difícil atacar esses oligopólios, especialmente oligopólios que são oligopólios naturais, dos quais a gente gosta, né? Quer dizer, imagina se alguém começasse agora a tirar o Google da gente, entendeu? Olha, não tem Google. Pô, cara, circular por qualquer lugar fica impossível para mim, né? Então, assim, é difícil, né? Não seriam ações particularmente populares, né? Então, para terminar, a gente fala de lucro do S&P. O S&P vai ter lucros recordes, né? Se você pegar até o terceiro trimestre anualizado. E ano que vem ainda vai ter mais um pouco de crescimento de lucro, né? Esse crescimento de lucro vai ser suportado por um PIB que vai crescer 4, então você tem as receitas das empresas crescendo 4 ou mais, porque tem um pouco que o mundo cresce mais do que isso, e ele vai ser suportado por isso aqui, cara. A gente continua com um nível gigante de recompras de ações. Gente, é $1 trilhão de recompra de ação. É ação para chuchu para recomprar, né? De verdade. Então, quando a gente olha para isso, a gente fala assim, poxa, o lucro por ação do S&P deveria continuar subindo. A gente está tendo um processo que o americano chama de de-equitization do mercado de ação, né? A gente está recomprando as ações e está diminuindo o tamanho relativo do mercado de ações, porque a gente está recomprando muita ação, né? Isso vai mudar? Não vai mudar. Ano que vem vai ser um ano de mais de $1 tri de recompras, a não ser que alguma coisa muito esquisita aconteça, tá? Para não dizer que a gente não falou de China, né? Tem sempre uma pergunta sobre China, então vamos colocar logo upfront. Sim, eles piscaram. Essa é a resposta. O Partido Comunista Chinês, por preferência revelada, te mostrou, e eu sei que isso aqui parece um negocinho muito pequenininho, né? Mas ele te mostrou, ele está começando a dar sinais cada vez mais inequívocos de que ele não quer uma desaceleração maior do que aquela que já foi atingida, né? O último corte de Reserve Requirement é exatamente isso, né? Então, o Partido Comunista Chinês te mostrou mais ou menos qual é o nível de dor que ele tolera, tá? Ele mostrou as cartas, disse, olha, a partir daqui, moçada, é um crescimento entre 4 e 5, né? Mais para 5 do que para 4, abaixo disso a gente não quer não, tá? Abaixo disso a gente, com todos os problemas imobiliários, com o Evergrande, com, entendeu, Fantasia, com todas as coisas esquisitas que estão lá, abaixo de 5 eu não quero não, tá? Então, o Partido Comunista está começando a te mostrar um pouco qual é a preferência revelada dele, o que ele gostaria em termos de crescimento. Isso ajuda o Brasil? Ajuda. Pô, o minério de ferro teve um rally de quase $15 por tonelada, né? Isso é termo de troca direto para a gente. Mas de verdade, gente, ajuda, mas os problemas domésticos são ordens de magnitude mais complicados do que o fator externo. Não vai ser a China que vai salvar o Brasil, gente. Infelizmente, essa é a má notícia, né? Assim, se a gente, os brasileiros vão ter que salvar o Brasil, a gente tem que se salvar. Não adianta contar com os chineses. Eles ajudam, mas não vão salvar a gente. Então, assim, para concluir, é difícil fazer algum tipo de afirmação absoluta sobre a Omicron, mas, assim, gente, é inegável que a gente está mais bem preparado para lidar com o problema, né? E the only thing we have to fear is fear itself, né? Então, assim, o medo é o medo. Um político entrar em pânico, achar que tem que dar uma resposta política para um problema que é um problema de ordem sanitária, fecha tudo, e aí a gente entra num regime um pouco mais difícil, né? A gente continua tendo os elementos para crescimento saudável no mundo, tá? Tanto consumo quanto investimento, tá? No entanto, aquele menos 1% de juro real norte-americano lá da TIPS me deixa com a pulga atrás da orelha. Se você dissesse assim, pô, Arthur, o que te tira um pouco do sono, entendeu? Os poucos fios de cabelo que você ainda tem. Pô, aquele juro real norte-americano de 10 anos a menos 1, ele me deixa desconfortável, tá?
A geração de caixa das empresas estão em níveis elevados e as margens incrementais, ou seja, as novas margens, as novas vendas estão ok, a margem está alta e continua crescendo, né? E com isso os lucros continuam crescendo e a gente ainda tem o suporte dos buybacks, tá? Gente, eu termino aqui, eu vou ter a pretensão, não seria uma apresentação minha do GAC se eu não falasse de leitura, né? Então, eu tenho um motivo que é o seguinte, poxa, vai todo mundo entrar de férias, né? Ou pelo menos vai pegar uma semaninha, entendeu? Entre Natal e Ano Novo e tal. Pô, tem 3 livros muito legais que eu recomendo aí. O primeiro já me disseram que eu estou atrasado, que já virou até uma série do Netflix, que é o River of Doubt. É excelente, tá? Eu sou um fã incondicional do Theodore Roosevelt, que foi presidente norte-americano. Ele tem uma história muito engraçada, né? Assim, 2 minutos, eu prometo que acaba essa história em 2 minutos, que não está nesse livro, tá? Ele era um cara antitrust. Ele era republicano, governador de Nova York, antitrust, né? E aí se juntou o JP Morgan, o Andrew Carnegie, entendeu? O Cornelius Vanderbilt, falou assim, olha, a gente não pode ter um governador, um presidente que seja antitrust, né? O cara é governador de Nova York, ele vai daqui a pouco concorrer a presidente. Então vamos fazer o seguinte, a gente seleciona ele para ser candidato a vice, porque vice ele não manda nada. A gente coloca um presidente fantoche, tá? E coloca o Teddy Roosevelt como sentado no vice, não fazendo nada, inaugurando o Parque Nacional, fazendo essas coisas todas. E é isso que eles fazem, só que assassinam o presidente. E o Teddy Roosevelt assume, né? E passa imediatamente a atacar os monopólios nos Estados Unidos. Mas esse River of Doubt é uma viagem que ele faz pelo Amazonas com o Marechal Rondon. Ele explora um rio de 1.600 quilômetros, que era desconhecido, que chama o Rio da Dúvida, né? Acho que até hoje tem esse nome, né? E mostra, em algum momento, ele meio que se deixa levar, ele tem infecção muito, muito pesada na perna, tá ele e o filho, ele chega para o filho e fala, olha, me deixa morrer, sabe, não quero ser eu que faz com que essa expedição fracasse e tal. É um livro muito interessante, assim, um livro muito divertido, leve, não tem nada de assim, é um livro de aventura. Você quer pensar? Nada melhor do que Henry Kissinger e o Eric Schmidt falando de inteligência artificial, né? Esse aqui é um livro que a gente vai falar ao longo do tempo nas apresentações temáticas do GAC sobre inteligência artificial, sobre impacto tanto em economia como em mercado, tá? Esse é um livro, é um bom livro para ler nas férias também. Não é um livro simples, não é daqueles livrinhos que você lê tranquilo, mas vale a pena dar uma lida. E just in case, né, deixa se já tiver à direita do Cabo da Boa Esperança como eu estou, não custa nada para falar de longevidade, esse livro é espetacular, chamado Lifespan, né? E ele defende a ideia de que a gente não deveria envelhecer na taxa que a gente envelhece atualmente, tá? Ele é um super escritor, escreve muito bem em português, não é em linguagem científica, é em linguagem que para leigo funciona. E ele tem no final um capítulo sobre o que a longevidade vai dizer sobre a economia, né? Como é que a longevidade impacta a economia, porque todo mundo fala, não, é o Japão, é a história do declínio demográfico. Ele fala, não, mas se você viver 90 anos e desses 90 anos, 85 forem produtivos, só isso aí te dá 7 trilhões a mais de PIB nos Estados Unidos. Ele começa a fazer umas contas interessantes. É bem divertido, vale muito a ler. Desculpa, gente, minha pretensão aqui não é mostrar que, entendeu, que eu leio mais que alguém, apesar de meus filhos me chamarem de um livro com 2 pernas, mas assim, mas esse aí, se quem te precisar de alguma coisa no final de ano para ler, está bem servido com esses 3. Obrigado, e agora eu passo para o Faveri. Falar um pouco de uma retrospectiva do mês passado, e aí depois a gente fala um pouquinho das carteiras e da performance. Que me ajudou a montar essa lista aqui foi o Paulo Gitz, né, ele é responsável por nossa equipe de renda variável aqui no mercado internacional, e acho que foi super importante porque o mês passado teve muitos eventos, né, a gente teve vários altos e baixos, e eu acho que a gente conseguiu colocar aqui, apesar do Paulo e do Arthur já terem passado por alguns deles, né, o mês começou muito bem, principalmente porque a gente vinha, né, de uma temporada de resultados bastante forte no terceiro trimestre. A gente também teve um anúncio, né, do início do fim do programa de recompra do Banco Central americano, que foi muito bem conduzido, foi muito bem apresentado para o mercado, até melhor do que a gente imaginava. E a gente teve também uma forte geração de emprego do mês de outubro sendo divulgada ali na primeira semana do mês. Na segunda semana do mês, a gente já teve
o humor ele foi testado, né? A gente teve uma mudança de temperatura dos mercados, e aqui foi principalmente depois da divulgação dos dados de inflação. A gente teve inflação atacado atingindo 8,6% no acumulado de 12 meses, inflação ao consumidor atingindo 6,2% no acumulado de 12 meses. Isso fez com que os investidores começassem a questionar, né, a transitoriedade da alta de preços e também a rapidez na qual o Banco Central americano poderia retirar seus estímulos, e até também a questão do aumento das taxas de juros, que o Paulo abordou super bem. Nos dias seguintes, teve uma inversão novamente do humor mais positivo, depois que a gente viu o presidente Joe Biden, o presidente americano, renomeando o Powell por mais um mandato à frente do Fed. E na última semana, a gente teve os humores invertidos novamente, né? A temperatura mudou, principalmente em função do aumento dos números de casos dessa nova variante do Covid-19, e também depois dos comentários do presidente do Banco Central americano, dizendo que era o momento adequado, né, numa sabatina no Congresso, né, era o momento adequado de aposentar o termo inflação transitória, né? Isso fez com que os mercados começassem a acelerar e a precificar, né, uma aceleração da redução de estímulo, e também, como eu comentei, antecipar esse ciclo de aumento de taxa de juros, e não só o início, mas também a intensidade do aumento de taxa de juros. Quando a gente olha em termos de performance, desculpa que ficou super pequenininho, geralmente a gente traz tabelas separadas, eu quis trazer um pouco mais de informação aqui, mas quando a gente olha na renda fixa, tá, a curva do Tesouro americano, ela achatou. Então o que significa isso? Significa que os títulos mais curtos, de 1 a 5 anos, eles aumentaram, e eles aumentaram na média 7 pontos base, tá? E os títulos mais longos caíram. E aí os títulos mais longos a gente está falando de 10 a 30 anos, e eles caíram entre 12 e 15 pontos base. Então esse foi o impacto do mês, né? E o Bloomberg Barclays Global Aggregate, que é o principal índice de renda fixa, que é esse que está aqui embaixo, não sei se vocês enxergam o meu mouse, mas esse que está aqui embaixo na tabelinha, ele é o principal índice de renda fixa do mercado internacional. Ele caiu 0,3% no mês, e ele tem uma performance negativa de 4,6% no ano. Com relação às bolsas, a gente viu o S&P tendo uma queda de 0,8%, a Nasdaq com uma alta de 1,8%, e aqui foi reflexo 100% do que o Paulo e o Arthur comentaram, né? Teve uma corrida por qualidade, e a gente viu basicamente 14 nomes do S&P 500 performando muito bem, e os outros 490, né, 491 nomes performando muito pior do que o S&P, e esses 14 nomes, como são os mega caps, eles acabaram sustentando o mercado nesse nível. Quando a gente olha a Bolsa Global, né, e aqui embaixo, e a gente utiliza o índice do MSCI, que inclui todos os países, ela caiu 2,5% no mês passado, e tem uma alta de 12,4% no ano. Quando a gente pensa nos nossos portfólios, o comitê ele tem 4 portfólios modelo, né? Um que a gente chama de conservador, balanceado Brazilian Tilt, que tem uma exposição a títulos de renda fixa brasileiros, e o portfólio agressivo. A gente não fez nenhuma mudança para esse mês, a gente manteve a nossa posição de caixa acima do que a gente chama normal, né? do nosso objetivo. A gente tem uma posição de renda fixa bastante focada em curto prazo, e uma posição de renda variável bastante diversificada, que se complementa com os nossos investimentos alternativos, e aí que o foco é um foco em ativos descorrelacionados, que tenham movimentos, né, diferentes daqueles que a gente enxerga, principalmente na renda fixa e na renda variável, o que faz com que a gente tenha um perfil de risco-retorno mais balanceado para o nosso portfólio. A gente sempre traz aqui, né, as informações do nosso fundo, do XP Global Strategies, que representa o perfil moderado do comitê, e eu queria só, antes de passar sobre as informações do fundo, falar um pouquinho que a gente também tem disponível na nossa plataforma aqui outros 3 vértices, né, que a gente chama, outros 3 fundos, que representam a nossa parte de renda fixa, nossa visão de renda fixa. A gente tem um outro fundo que representa a nossa visão de renda variável, e a gente tem um terceiro fundo que representa a nossa visão de bonds, com foco mais em América Latina.
Então, esses 3 fundos também estão disponíveis. Então, para aqueles investidores que querem montar uma composição diferente do XP Global Strategies em termos de exposição à renda variável e renda fixa, e também a bonds, a gente consegue fazer uma combinação desses outros 3 fundos e montar o portfólio ideal para vocês. E a partir do mês que vem eu vou trazer um pouquinho mais de informação sobre cada um desses fundos, mas eu vou focar aqui novamente sobre o XP Global Strategies, que representa bem a nossa visão de multi-estratégia, né? Uma visão que acaba tendo exposição a várias classes de ativos. Quando a gente olha o portfólio, ele está hoje com 7% de caixa, 42% de renda fixa, 38,5%, né, a grosso modo, de renda variável e 12,5% em alternativos. Em termos de exposição geográfica, a gente tem 72% nas Américas, 18,5% em Europa e 9,5% em Ásia. Quando a gente olha por classe de ativo, as maiores classes de ativos estratégias, né, que a gente tem, renda variável nos Estados Unidos, seguido por renda variável de curto prazo. Olhando o portfólio de renda fixa, esse é o portfólio que a gente tem de renda fixa no XP Global Strategies. Hoje a gente tem um prazo de vencimento médio aí de 2,8 anos, com duration de 2 anos, né, a grosso modo, uma qualidade de crédito próxima a BB e um cupom médio de 3,78% no nosso portfólio de renda fixa. E aqui eu queria destacar, tá? Mesmo as nossas estratégias de high yield e de mercados emergentes, elas são estratégias de curto prazo, não só apenas os nossos investimentos que a gente classificou aqui como renda fixa de curto prazo. E a gente compõe toda essa alocação com juros pós-fixados, que tem se beneficiado bastante desse movimento da curva, principalmente da curva mais curta, que eu comentei no início. Na sequência, falar um pouquinho sobre a nossa carteira de renda variável. A gente tem aí 38,5% e, como vocês podem ver, bastante diversificado em termos geográficos, né? Estados Unidos, posição de Europa e também mercados emergentes. E a nossa posição de mercados emergentes tem um foco maior em Ásia emergente, tá? Então, a gente tem China, Taiwan, Hong Kong, a gente tem Coreia do Sul e a gente tem Índia nessa parte do portfólio. Quando a gente olha em termos de exposição setorial, bastante diversificado, em cíclicos, aqueles ativos mais sensíveis, e o que a gente tem classificado aqui como defensivos, e também em estilo, tanto aquelas empresas que têm um valor maior no curto prazo, quanto aquelas que têm um valor maior, talvez, no futuro, né? A gente tem um portfólio hoje bastante diversificado, é um portfólio que tem um múltiplo médio aí cerca de 25 vezes, com uma alavancagem bastante mais baixa do que o índice de referência. E para complementar, como eu comentei, eu não tinha trazido esse slide nas últimas reuniões, eu achei importante, só para reforçar. Hoje a gente tem 4 estratégias no nosso portfólio de alternativos. Esses são alternativos, os 3 primeiros são alternativos líquidos, o segundo, que é imobiliário, é um semilíquido. A gente tem um fundo de eventos, um fundo de prêmio de risco, um fundo de tendências e um fundo imobiliário que investe basicamente em ativos geradores de renda, que tem um componente de reajuste de inflação, que para esse momento a gente acredita ser bastante interessante. Quando a gente olha a performance, no mês passado a gente caiu 1%, e no ano a gente está com uma performance próxima na classe B, que tem um investimento mínimo de $1 milhão, próximo a 3% no final do mês passado. Dito isso, eu abro aqui para perguntas e respostas, a gente tem um tempinho, e a gente responde a maior quantidade possível que a gente conseguir. Se a gente não responder alguma das perguntas, sintam-se à vontade de enviar essas perguntas para os seus banqueiros aqui de fora, para os seus banqueiros no Brasil, e a gente, com prazer, vai responder todas elas. Não sei se o Paulo quer começar. Obrigado, Vladimir, obrigado, Arthur, excelente apresentação de vocês. Tem uma primeira pergunta, começar aqui logo no início, uma pergunta do Felipe Bastos sobre qual o mais indicado para os próximos anos de focar em ativos de empresas mais fortes e ativos de renda fixa com duration de 1 a 3 anos. Então, a ideia é essa, eu acho assim que a gente está entrando numa fase em 2002 ainda com crescimento, mas você tem fatores de risco em termos de persistência adicional ou não da inflação. O Omicron introduz uma dificuldade da previsão, se vai arrefecer ou não. E aí eu já aproveito o gancho aí da pergunta do Gus Smokovich, questionando de que haveria uma normalização das cadeias de produção,
Também é uma pergunta muito difícil, mas eu tenho um colega na Universidade de Miami, Alex Niedmeyer, que é um especialista em supply chains, ex-McKinsey, e dá aula sobre supply chains. A visão dele pré-Omicron era bullish, no sentido de que sim, haverá uma normalização, que é uma opinião oposta àquela da Bridgewater. Mas são duas visões opostas, mas ele acha que há uma probabilidade muito alta de que sim, haveria uma normalização. A dúvida é o que vai impactar Omicron. Mas então, quer dizer, dado que você tem essa incerteza, eu acho que você vai ter um pouco menos de crescimento. Os retornos em 2022, no cenário positivo, vão ser menores. Você vai ter mais volatilidade, uma Sharpe Ratio pior. Então, acho que no que tange a renda variável, é reduzir um pouco o beta para mais próximo de 1. Em segundo lugar, tentar surfar ações que tenham um beta positivo de inflação, que respondam bem a um ambiente mais alto de juros, por exemplo, financials. E no que diz respeito à carteira de renda variável, ser bem mais seletivo, focar em high quality names, empresas que geram fluxo de caixa, e reduzir a exposição a nomes mais especulativos. E, efetivamente, na parte de renda fixa, que é o que nós temos feito no GAC já há um bom tempo, encurtar a duration significativamente, abaixo de 3, mais para 2,5, e uma pequena parcela de ativos que sejam pós-fixados. Eu acho que com isso você atende bem aos desafios e incertezas de 2022. Deixa eu pegar aqui a pergunta da Adriana, que ela pede para a gente falar sobre o Brasil. Primeiro, Adriana, amanhã o Rogério vai fazer uma live só sobre isso, tá? Só sobre o nosso cenário de Brasil. Ele vai poder falar de forma muito mais completa, mas eu não vou fugir da tua pergunta, não. Olha, o que a gente está vivendo no Brasil nesse exato momento? A gente está vivendo no Brasil nesse exato momento a reedição de uma política macroeconômica que não foi muito bem sucedida. Que é essencialmente uma versão light da nova matriz econômica, né? Que é o governo volta a gastar mais do lado fiscal, né? Então o governo é um motorista que tem dupla personalidade, ele aperta o acelerador fiscal, que força o Banco Central a apertar o freio monetário. Então a gente vai para um novo equilíbrio, vai para uma nova precificação e para um novo nível de crescimento, né? Faz sentido isso? Não fez. Assim, o Paulo já estuda isso há bastante tempo, eu já estudo isso há bastante tempo. Essa ideia começou na CEPAL da década de 70, depois desenterraram ela lá no governo Dilma. Essa ideia de nacional desenvolvimentismo dessa forma, de intervencionismo, não faz muito sentido do ponto de vista econômico. Ela já deu errado 2 vezes e a gente está tentando a terceira vez. O que isso significa? Significa uma grande explosão? Não, significa que a gente vai para outro nível de equilíbrio, que é com menos crescimento, mais inflação e juro real mais pressionado, com aquilo que a gente sempre viveu nas nossas carreiras, pelo menos eu, nos 27 anos de carreira, né? Infelizmente, as escolhas do sistema político brasileiro estão indo muito nessa direção, né? A gente sabe onde isso vai dar. Isso vai dar em pressão adicional sobre a inflação, que força o Banco Central a ter uma pressão adicional sobre a taxa de juros. A gente já teve, teoricamente, 2 trimestres de crescimento negativo, então os juros já estão em algum momento tendo impacto sobre a economia, e a gente vai entrar no ano de eleição presidencial com a economia desacelerando, né? E a gente vai querer decidir que país a gente vai querer ser em 2022. 2022 vai ser a eleição mais importante dos últimos 25 anos no Brasil. Eu digo isso assim, com convicção, porque quem quer que seja eleito, entendeu? E aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia, nenhuma defesa de nenhum dos dois lados, tá? Mas quem quer que seja eleito tem que ter compromisso com a estabilidade fiscal, senão não governa, né? Então, assim, o que eu acho que a gente vai ter ano que vem é um ano, os anos de eleição presidenciais tendem a ser anos um pouco mais voláteis, né? Tendo dito isso, só para terminar, desculpa, Adriana, a resposta foi meio longa, mas amanhã você vai ter uma live inteira só sobre isso. O retorno esperado dos portfólios subiu, que é a coisa pouco intuitiva, né? Assim, você fala assim, poxa, mas Arthur, mas só subiu porque o risco Brasil piorou, né? Então a relação risco-retorno não necessariamente está melhor, né?
Mas antigamente você investia no CDI a 2 e tinha um risco fiscal menor, agora você vai investir num CDI de 2 dígitos com um risco fiscal bem maior, né? E aí vai para gosto do freguês. Se você é mais tomador de risco, você gosta mais da segunda situação. Se você é menos tomador de risco, você prefere a primeira situação. Assim, só para terminar de novo aqui, não é nenhum tipo de afirmação de cunho político, né? Mas como o ministro Paulo Guedes, ele se elegeu dizendo, ou se elegeu, não se elegeu, mas a plataforma era: nós vamos causar a morte do rentier, né? A morte do rentista, né? E o que a gente está fazendo no Brasil é ressuscitar o rentista de verdade. É juro real de 5%. A gente vai ganhar bastante dinheiro sem ter que fazer muito esforço aplicando em NTNB, né? Vou pegar aqui duas perguntas aqui do Gustavo Matos. Um sobre se haveriam surpresas com relação à alta de taxa de juros nos Estados Unidos e efeitos possíveis na Bolsa. Eu acho que vai depender novamente do cenário em que a gente vai cair. Eu acho que no nosso cenário base, eu acho que vai depender do arrefecimento da inflação. Sim, a gente já sabe que não é transitória, mas se ela vai ter uma queda ao longo do segundo semestre, com uma normalização de cadeias de produção ou não. E sendo esse caso, eu acho que aí sim a gente pode ter um maior grau de previsibilidade das taxas de juros. E aí o que é muito interessante é que há um descasamento. Normalmente você vê os dot plots, que são as previsões dos membros do FOMC, que eles antecipam suas previsões para 2022, 23 e 24, e elas são muito mais hawkish do que aquela curva futura de juros que eu mostrei. Ou seja, eu acho que o mercado não só não está querendo ouvir, como também pelas compras elevadas do Fed de Treasuries, os yields estão artificialmente comprimidos, então é difícil você realmente saber ler o que está na curva, o que não está na curva. Mas no cenário melhor, eu acho que você pode conviver com o Fed preparando o mercado, já tendo uma conversa adulta a partir desse mês, que, olha, vamos ter que subir juros, vai ser gradual, e eu acho que o mercado consegue reconciliar um aumento de 50, 75 basis points no ano que vem, começando em junho, 3,25, por exemplo, e você levar a taxa de 10 anos para 2, 2,25 de maneira ordenada, esperada. Eu acho que o mercado tem o seu solavanco inicialmente, mas como a gente viu em várias etapas de 2021, eu acho que acaba ainda dominando earnings e liquidity e continua mantendo o cenário para cima. O risco é o cenário pior, um cenário Omicron ou de não normalização das cadeias de produção, um Fed que se atrasa, ele não acelera o tapering, e quanto mais ele tardar a fazer o que tem que ser feito, ou seja, normalizar os juros, maior o risco de uma surpresa ou de você ter que sobrereagir para ancorar uma inflação que está ascendente ou que não desce, e com isso você ter um descasamento das expectativas do mercado contra o que o Fed faz, e um Fed atrasado tentando aumentar a taxa de juros acaba sendo extremamente prejudicial, e que é o que explica em 60% dos casos por que economias entram em recessão e por que mercados entram em bear market. Ou seja, não é inevitável, mas em geral é fruto de um erro de política econômica. Bom, vamos pegar outra pergunta aqui. O pessoal sempre pergunta sobre o câmbio, né? O câmbio pode ir mais? Gente, sempre. Tinha um professor meu da faculdade, o Paulo conhece bem, o de Mar Baixa, que falava que o câmbio foi criado para ensinar humildade para os economistas, né? Então, assim, mas pode, facilmente. Se você tem uma plataforma populista, entendeu? Que ganha tração e que fala, olha, esquece esse negócio de austeridade fiscal, isso aí não é, entendeu? Isso aí não funciona, entendeu? Isso impõe um custo desnecessário à sociedade brasileira. Vamos evitar que a gente tenha uma solução mágica, entendeu? Para gastar mais sem estourar as contas fiscais, né? E aí o câmbio vai para, entendeu, onde ele tiver que ir. Lembra que na primeira eleição do Lula ele foi de 2 para 4, se corrige aquele 4 daquela época pelo diferencial de inflação até hoje, ele dá alguma coisa entre 7,5 e 8. Né? Então, né? Poder ir, ele pode, ele não deveria ir. Ele não é uma variável eminentemente cara. Tendo feito essa observação, eu acho que um ponto importante aqui é o denominador, né? Como o Paulo falou.
um mundo onde o Fed está na frente no processo de normalização de política monetária, ele tende a ser associado ao mundo de dólar forte. Tá? Isso vale para todas as moedas, inclusive para o Brasil? Olha, não necessariamente, porque lá o Fed a gente está falando de 0,25 em 0,25 e o Paulo falou em 0,75 no ano que vem, né? Só hoje a gente já vai dar mais 150 de uma talagada só. E o mercado precifica mais 150 na próxima. Então, assim, o argumento de diferencial de juros, ele funciona a nosso favor, não contra, mas o argumento de prêmio de risco, não. Deixa eu pegar aqui uma pergunta sobre carteira global, que acho que é muito importante, uma do Gustavo Matos e a outra do Marcelo Silveira. Eu acho que é super importante os dois pontos, ou seja, de manter essa diversificação global que nós temos no GAAC. Sim, a gente gosta de Europa, especialmente sob o ponto de vista de risk-reward, de valuations. Eu acho que você tem um espectro interessante em relação à Europa. Só que a minha preocupação é que o retorno, o ganho em dólar, especialmente que eu estou praticamente dólar bullish em função do que o Fed vai fazer muito rapidamente e o ECB não vai acordar até 2023. Eu acho que, apesar da apreciação bem expressiva do dólar contra o euro e contra o DXY e o Yen, eu acho que em 2022 você vai exacerbar esse efeito. Então, o teu ganho em dólares pode ser questionado em relação à Europa. Em relação à China, acho que o Marcelo pergunta se vale a pena investir, se a gente já sabe mais ou menos o que o governo chinês vai fazer, qual é o grau de imprevisibilidade, e a pergunta é o que se chama aqui nos Estados Unidos se é uninvestable. Eu acho que nada é uninvestable. Eu acho que o que você tem que saber é se o preço está certo ou não está certo. Eu acho que você introduziu um elemento de incerteza em relação ao fato que você tem um grande acionista com golden share, que é o governo chinês, e se você concorda ou não com o que ele está fazendo com relação às empresas, e isso pode alterar significativamente o valuation de algo que poderia ser muito competitivo e atrativo contra outras empresas internacionais, e o political factor pode reduzir o preço dessas ações. Então, eu acho que dá para investir, mas ainda não estou cômodo, que a gente já viu tudo que deveria ver sobre as decisões políticas do governo chinês, e ainda não tenho claridade se ainda a gente já está no right price para o nível de preço de intervenção política que a gente vai ter na China. Então, apesar de eu gostar em termos de crescimento, de empreendedorismo e ter vários setores que são espetaculares, eu acho que enquanto a gente não tiver mais clareza em relação a isso, eu ficaria um pouco reticente. E aproveito uma coisa que a gente não conversou, que eu acho que 2022, afora o risco Omicron, eu acho que você tem aí no pano de fundo uma série de tensões de riscos geopolíticos, Estados Unidos, China, Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, que vale a pena ficar alerta, porque às vezes em si só não causa nada, mas uma combinação de fatores mais um risco desses, com Taiwan ou com Ucrânia, eu acho que pode ser um fator de risco importante para o mercado. Bom, vamos lá. Quer pegar mais uma, Arthur, aí a gente termina? Deixa eu pegar mais um. Com a previsão de maior vol no ano que vem, vindo das eleições, aumento do risco do Brasil, é viável alocar capital em renda variável no território nacional? Gente, qualquer alocação de renda variável, entendeu? Ela tem que ser feita no horizonte de longo prazo. Ela não pode ser feita no horizonte de um ano só. Por quê? Porque um ano só, cara, ano que vem é cara ou coroa. Ou a gente elege um bom presidente ou a gente elege um mau presidente, né? Eu acho que tem uma chance razoável de a gente eleger um presidente que seja minimamente pragmático, qualquer que ele seja, né? De qualquer matiz política que ele seja. Mas se dizer, olha, poxa, eu vou investir em renda variável porque o ano que vem vai ser bom ou o ano que vem vai ser ruim, renda variável ela funciona porque o retorno composto das empresas acumula ao longo do tempo. A beleza da renda variável é que se você escolhe as empresas cujo retorno acumula bem ao longo do tempo, esse retorno age a seu favor, as empresas vão tendo, entendeu, aumentando sua base de earnings, sua sua capacidade de gerar fluxo de caixa, você vai se beneficiando disso. É muito difícil
você fazer uma previsão do que vai acontecer, na próxima semana em bolsa. Te garanto que daqui a 10 anos, quando a gente entra na lei dos grandes números, né, nas propriedades estatísticas das classes de ativo, é mais fácil prever do que daqui a 10 meses, né? O que eu te diria, mas a tua pergunta tem uma lógica muito clara com a qual eu concordo. Quer dizer, ela subentende que ano que vem, com mais volatilidade, você deveria ter um portfólio bem balanceado, portfólio bem equilibrado, que passe por esses momentos, por esses buracos que a gente vai ter ano que vem. E ano de eleição presidencial no Brasil, lembrem, as últimas, têm sido anos particularmente pródigos em eventos políticos estranhos, né, que se refletem no mercado. Então, assim, a gente precisa desse amortecedor maior aí. Ou seja, uma boa diversificação no portfólio faz toda a diferença.